Então vamos lá. Ângela Lopes, sou evangélica, botou o nome da igreja aqui, mas não vou falar. Pastor Fernando, boa noite. Graça e paz. O meu pastor sempre usa Daniel e também José do Egito para forçar a participar de grupos da igreja que fazem campanha de graça para políticos. Grupos da igreja podem fazer campanha para candidatos? Esses dois homens de Deus eram políticos da época? Faziam campanha política? Olha só a má compreensão que muitas pessoas têm de um projeto político para uma determinada igreja. O projeto político, ele é um projeto de poder. Ele é um projeto para você alcançar a governança. Fernando, você viu o que ela falou aqui, você já continua. Hoje a gente está vendo isso, está acontecendo muito realmente na igreja. A igreja cria vários grupos para evangelizar, para testemunhar, para ganhar pessoas para Cristo. Quando chega nessa época da política, elas colocam esses mesmos grupos para fazer campanha política. Isso é horrível. Isso abre um leque de discussões, de debates e de tanta coisa que vem na nossa mente que daria para a gente passar horas e horas debatendo. Mas seguindo a linha de raciocínio, uma coisa é você entender o que é um projeto político, que é um projeto de chegar às instâncias ou do legislativo ou do executivo. Na sua opinião, pode ou não pode? Para você exercer a governança. Colocar grupos para fazer campanha? De forma pragmática, não. De forma pragmática, não. Por quê? Porque para você fazer isso acontecer, vá para um outro contexto. Vá para o contexto e para a seara adequada. Hoje, para você trabalhar a política, você tem que estar dentro dos aspectos que a legislação eleitoral brasileira prevê, ou seja, através dos partidos políticos. A igreja, ela pertence... Esses dois homens eram políticos? Eles viveram numa época diferente da nossa. Foi o que eu disse para a pessoa que eu conversava hoje. Eu disse, olha, Daniel viveu na época... E José do Egito viveram em épocas de governos absolutistas. Viveram em épocas que a governança era bem mais diferente do que a nossa e bem mais difícil do que a nossa. O chamado cidadão nessa época, para buscar os seus direitos, para ter as suas garantias, ele dependia de Deus, ele dependia de um... Essa subutilização, ela inclusive faz parte dessas igrejas que avançaram o sinal. Você hoje tem igrejas que elas detêm o monopólio de um partido político. Elas determinam da sua cúpula até a base quem serão os candidatos. Elas determinam como vão ser feitas as campanhas. Como vão ser feitas as campanhas. E as pessoas que aderem a essas igrejas, elas têm um contato superficial do que é o verdadeiro evangelho. Elas acham que aquilo é evangelho. Por isso que Paulo Romeiro, escrevendo sua obra muito interessante, Decepcionados com a Graça, ele faz uma análise de uma dessas denominações neopentecostais e dizem que quando as pessoas chegam a um determinado nível de decepção, eles não querem ter contato nem com o verdadeiro evangelho, porque eles estão, como diz o título, decepcionados com a graça. Terminam se tornando à toa, não vou dizer nem ateu.